Glória a Deus, aleluia. É bom ver você alegre na casa do Senhor. É muito importante esse momento de você receber um abraço. Quem sabe você passa a semana toda sem receber um abraço, sem ver alguém sorrindo, vindo te cumprimentar. É por isso que esse é um momento muito importante de comunhão na igreja do Senhor. Meus irmãos, antes de nós ler o texto que vai ser ministrado a palavra de Deus, eu quero aqui deixar um recado para você que é membro dessa casa, você que congrega aqui e já faz mais de 3 meses que você congrega aqui e você deseja servir nessa casa, ser staff, procure os pastores, nós vamos pegar o seu nome, vamos conversar com você. E assim que tiver um lugar para você servir, que bata com a sua identidade. Por que eu digo isso? Porque a gente vai conversar com você e vai fazer algumas perguntas. E vai perguntar se você gosta de criança. Você diz, não pastor, eu tenho 3 em casa e já não vou vir para a igreja cuidar de criança. Amém. Você vai ser staff, servir em outra área. E é por isso que a gente vai conversar, ver aquilo que você tem para contribuir para o reino de Deus, e quando tiver precisando, quando tiver o lugar, vai voltar a conversar com você, e se você decidir, você vai trabalhar para o reino de Deus nesta casa. Já lembrando que pela glória de Deus, nós, como o pastor Robson falou, com 1 ano de igreja, nós já temos um rodízio de staff trabalhando. A nossa meta, o nosso foco é que você trabalhe para o reino de Deus, quem sabe uma vez no mês, quem sabe uma vez a cada 2 meses, para você cultuar mais do que trabalhar, porque para nós vencer a batalha contra o nosso adversário, nós precisamos cultuar mais do que trabalhar no reino de Deus, porque trabalhar gera desgaste para você, sua vida espiritual e para sua família. Então esse é um dos nossos pilares para assim andar bem a obra de Deus. Vamos ler junto, você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de 2 Crônicas, vá até o capítulo de número 20, e vamos ler o 2º versículo. Aleluia. Livro de 2 Crônica, vá ao capítulo de número 20, e depois ao versículo de número 2. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração de vocês. Todos acharam? Antes eu quero pedir para que vocês estendam as mãos para cá e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Sei que o Teu Espírito Santo já colocou algo no meu coração, mas eu também entendo que cada um aqui precisa de uma palavra personalizada, e o Teu Espírito Santo é expert em fazer isso. Então trata com cada coração, fala com cada coração da maneira que Tu deseja para cada um, porque nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua igreja quer ouvir a Tua voz. Antes de sentar, eu quero colocar em hábito, principalmente nos cultos de ceia, e nós fazer uma oração agora por curas e milagre. Você que está doente, coloca a mão na sua enfermidade, e você que tem alguém que quer se colocar no lugar da pessoa que está doente, ore por essa pessoa neste momento. Entenderam? Você que está enfermo, coloca a mão na enfermidade. Você que tem alguém familiar enfermo, lembre-se, ore por essa pessoa neste momento. Feche seus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus amado, nós cremos no milagre para a Tua igreja. Nós cremos no sobrenatural, e eu creio, Senhor, nós cremos que nada é impossível para Ti. Que todo espírito de enfermidade venha bater e retirado agora em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. Sinta essa enfermidade bater em retirada agora em nome de Jesus. Se você sentir um queimor aonde está enfermo, você está sendo curado agora. Você está sendo curada agora em nome de Jesus. Creia que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente
eternamente. Testemunhe aquilo que Jesus vai fazer e está fazendo agora na tua vida, ou naquele que vocês têm orado agora neste momento. E quem crê que Jesus cura, diz amém. Toma o seu assento. Vamos à palavra de Deus. O versículo em que você abriu a Bíblia, em que nós vamos ler, começa assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Este versículo em 2 Crônicas trata do seguinte contexto. O contexto é que o povo de Judá, o estado de Judá, que também é o povo de Israel, pois nesse período já tinha se dividido as 12 tribos de Israel. Judá é uma das tribos. E aqui nós vamos falar do rei de Judá em exercício, que o nome dele nós lemos aqui, é Josafá ou Jeosafá. Um ótimo nome para você que está gerando um filho, colocar no seu filho. Não faça isso, pelo amor de Deus. Esse rei está governando Judá, e ele é um homem de Deus. Ele é um homem que teme a Deus. Ele é um rei crente. E quão bom é nós sermos governados por homens e mulheres que temem ao Senhor. A nação sofre menos. E aqui, quando ele está reinando em Judá, ele recebe a seguinte informação. E qual é a informação que vem trazer para Josafá? É essa que nós lemos. Olha, Josafá, está vindo contra ti alguns exércitos. E esses exércitos são numerosos. Eles têm muita gente. E tem mais, eles já estão em Hazazon e em Gede. E isso quer dizer que eles já tinham chegado naquelas cidades, já tinham guerreado lá, já tinham vencido. Eles já tinham vencido uma batalha e estavam vindo contra o povo de Judá. Era essa a informação que Josafá recebeu neste momento. E aqui eu quero dizer uma coisa para você muito importante. As informações difíceis das nossas vidas, as informações de batalhas que nós vamos enfrentar, as informações de tempos difíceis que vão vir para a nossa casa enfrentar, elas são trazidas por pessoas, elas são trazidas por alguém que está à sua volta, porque ela precisa ter acesso ao seu ouvido. E aqui nós vamos ter que entender uma coisa: conforme quem traz a notícia para você, você tem um resultado. Conforme quem está à sua volta, você vai reagir com a notícia. Por quê? Porque Josafá era um homem de Deus. O seu reinado adorava a Deus. Mas esse soldado, esse alguém que veio trazer a informação, ele estava muito apavorado com o que estava acontecendo. Porque ele chegou diretamente e disse, assim, vou parafrasear, vou conjecturar: Josafá, está vindo um exército aí e nós estamos lascados. Nós vamos ser escravos. Deu ruim para nós. Já chegaram na cidade vizinha, já destruíram tudo lá e estão vindo para cá. Você estava pronto para receber uma informação dessa se você estivesse no lugar de Josafá? Você está pronto? Ninguém está, irmão. E no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, por muitas das vezes já aconteceram, enquanto a gente estiver vivo vai acontecer, de que quando o tempo difícil chega, quando a batalha do inimigo vem contra as nossas vidas, muitas das vezes alguém de fora vai ver acontecendo e precisa nos avisar. E precisa essa informação chegar.
Agora, conforme você tem as pessoas à sua volta, essa informação chega de um jeito. Conforme é a pessoa que está ao seu redor, essa informação pode trazer confiança e paz para o teu coração, ou pode desestruturar, desestabilizar, acabar com o teu dia, e muitas das vezes te deixar aterrorizado a ponto de você esquecer que é filho de Deus. Quem sabe você entrou aqui esta noite com uma informação que você recebeu durante a semana, você recebeu do médico, você recebeu de alguém que trabalha na sua empresa, e essa informação, da maneira que veio, te desestabilizou. Essa informação mexeu por dentro da tua estrutura, da tua casa, porque não soube entregar a informação, ou porque você não estava preparado para receber a informação. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você tem um pai. Você é filho. Você tem alguém que pode lutar as suas guerras. Você tem alguém que pode enfrentar as suas batalhas. E por que eu enfatizo isso? Porque nós temos vivido num contexto de pessoas, doutora, que se desestabilizam facilmente. Elas recebem uma informação e não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem a quem recorrer. Mas se você tem um pai, se você tem uma igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, eu vou te dizer essa noite, fica tranquilo, porque tem alguém para guerrear as tuas batalhas. Você tem alguém para guerrear as suas batalhas. Aleluia! No versículo de número 3, do mesmo capítulo, nós vamos ler que Josafá temeu e pôs-se buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Mas sabe o que eu vejo aqui? Que o rei, que já tinha vencido muitas batalhas, que sabia que Deus era com ele, teve medo, temeu. E sabe o que nós temos que aprender? Que nós também temos medo, que nós somos dignos de que quando recebemos essas informações, nós ficamos com medo. Por quê? Porque nós somos humanos. E eu fico preocupado com o crente, que ele é tão espiritual, que ele diz que ele não tem medo de nada. Na maioria das vezes as pessoas não têm longevidade. Por quê? Porque medo é natural do ser humano, e é o medo que vai fazer nós nos aproximar de Deus e depender dEle. Porque muitas das vezes quem não tem medo acha que vai guerrear as suas batalhas sozinho. Já venceu algumas e eu vou vencer essa na minha força. Então você pode ter medo, você só não pode ser paralisado pelo medo. Você não pode deixar o medo fazer você esquecer que você tem um Deus. Você não pode deixar que o medo fazer você se distanciar da casa do Pai, onde tem irmãos aqui na sexta-feira orando pela sua batalha. Você só não pode deixar o medo colocar no seu coração uma dúvida de que, será que Deus é comigo? Isso não pode acontecer. Josafá, depois que teve medo, ele fez o quê? Foi buscar o Senhor. Ele foi clamar. Ele foi orar ao Deus dos deuses, que já tinha dado vitória em outras batalhas para ele. Ei, quem sabe a situação que você está enfrentando agora, quem sabe a batalha que se criou à sua volta, ela é muito menor do que batalhas que Deus já fez você vencer. Quem sabe a batalha que você está enfrentando agora, e o inimigo tem te oprimido, ele tem enviado pessoas dizendo, essa tu não vai vencer, essa não, tu não vai conseguir romper. Eu quero aqui te lembrar, com certeza Deus já te deu vitória de batalhas maiores que essa. A maioria de nós aqui aceitou Jesus, veio para a casa de Deus, porque Ele curou, porque Ele transformou, porque Ele estruturou a família, porque Ele fez milagre na área financeira. A maioria de nós aqui, a fé acrescentou porque aconteceu um grande milagre. Mas Satanás é expert de ele criar algumas batalhas e enviar pessoas para nos atordoar,
ou criar um cenário para dizer: dessa tu não passa, dessa tu não vence. Mas nós vamos aprender com Josafá, que nós podemos até ter medo, mas esse medo não vai nos paralisar, esse medo vai nos levar para a oração, esse medo vai nos levar para o clamor, esse medo vai nos levar para mais perto do nosso Deus. Ei, lembre-se das batalhas que você venceu, lembre-se se você não orava mais, lembre-se se você não jejuava mais. Lembra do período difícil que você passou com Jesus na sua vida? Se você não estava com mais intimidade com Jesus, não estava buscando mais. Quem sabe você entrou aqui tão fraco dizendo: pastor, eu vim porque é Santa Ceia, mas eu nem tinha vontade de vir, porque a batalha está grande. A palavra de Deus para o seu coração é: você está no lugar certo. Clame a mim que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que você nem imagina. É isso que Ele tem para quem clama. É isso que Ele tem para quem ora. Eu não era mais para estar em pé. Eu não era mais para estar nem guerreando, se quer vencer batalha. Mas eu não sou nada se não estiver aos pés de Jesus. Eu não sou nada se eu não clamar por misericórdia por Ele todos os dias. Então, se você não tem o hábito de clamar, se você não tem o hábito de jejuar, procure a se interessar sobre esse assunto. Procure aclamar. Por quê? Porque é bem mais fácil ver Deus guerreando as suas batalhas do que você se desgastar, do que você se arrebentar e depois de tudo estrupiado dizer: eu não consigo vencer, agora eu vou orar, agora eu vou jejuar, agora eu vou clamar. Ei, não precisa não. Apresenta essa batalha para o Senhor, começa a orar e clamar que Ele vai te dar a vitória. Aleluia, glória a Deus. Josafá temeu, buscou ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Depois que ele orou e jejuou, ele pediu para os mais próximos. Ele pediu para aqueles que têm fé. Por quê? Porque na sua volta sempre precisa ter alguém mais espiritual que você. Na sua volta sempre precisa ter alguém que ora mais que você, que está em um lugar que você almeja estar espiritualmente. Por quê? Porque nos dias de batalhas você precisa ter alguém à sua volta. A maioria das pessoas hoje que estão em depressão, e alguns em profunda depressão, quando eles estão descendo depressão, estão descendo degrau por degrau. A maioria dos que desce rapidamente são aqueles que à sua volta tem pessoas que não oram, que não jejuam, que não têm uma palavra profética, que não têm amor, que não abraçam. São esses que só descem. E se tem alguém aqui em depressão neste momento, a palavra de Deus para o teu coração é: se rodeie, se cerque de pessoas que oram, que jejuam, porque você vai parar de ter essa depressão e você vai conseguir subir e viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Ele pediu para que o povo de Deus se juntasse e também começasse a aclamar. Quando você recebe uma informação difícil, você tem alguém para mandar um WhatsApp e dizer: meu irmão, ore por mim. Minha irmã, ora por mim. Não, pastor, eu tenho vergonha. Não, pastor, eu não tenho esse alguém próximo de mim. Você precisa ter. Você que aqui congrega, faz parte desse corpo. Você precisa se unir, você é um membro desse corpo. Você precisa estar próximo de alguém que vai estender a mão no dia mau. Não fique sozinho. Não fique sozinho. Tenha alguém para clamar por você. No versículo de número 4, diz assim: Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Aqui aumentou o nível, irmão. Existem batalhas, existem guerras que nós enfrentamos, que só orar, jejuar, muitas das vezes Deus quer algo mais de nós. Muitas das vezes Deus quer nos desconstruir.
Olha isso aqui. Muitas das vezes Deus permitiu você enfrentar essa batalha. Deus permitiu essa batalha acontecer na sua vida. Porque já faz muitos meses, já faz alguns anos, que as batalhas que você está vencendo é com a sua própria força. É com a sua própria sabedoria, é com o seu próprio entendimento. E Deus, como um pai que te ama, está vendo que se você continuar assim, alguma das batalhas que você vai enfrentar daqui em diante, vai te destruir. Vai destruir a tua casa, vai te jogar no pó. Ei, ouça Deus falando ao seu coração. Na sua força você não vai longe. Na sua força você vence as batalhas pequenas. E aqui agora eu prego para a família. Ei, não deixe Satanás ter sucesso na batalha que ele criou contra a tua casa, em destruir a tua casa, em destruir a tua família, em te jogar na lona. Não deixe ele ter sucesso. Pare de levar na força do seu braço. Comece a clamar ao Senhor. Comece a pedir ao Senhor e dizer: Pai, eu preciso que o Senhor entre nessa batalha. Peça ajuda. Não deixe Satanás destruir mais uma família. Não deixe Satanás destruir mais um casamento. Se coloque aos pés daquele que pode te ajudar. No versículo número 9. Nós vamos entender que Josafá, orando ao Senhor, fala assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome. Olha, Josafá declara 4 coisas. As maiorias das batalhas que Satanás planeja para a nossa vida, ele quer que tenha esses 4 resultados: espada, juízo, peste ou fome. É isso que ele planeja para contra a nossa casa. Ele quer dividir. Ele quer que o pecado entre na casa e nós nos condenamos com o juízo de Deus e nos distanciamos da presença dele. Ele quer que nós ficamos doentes. E ele quer que nós se acabamos em nada, a ponto de passar necessidade, a ponto de ter fome. É isso que ele quer para as nossas casas. Mas Josafá coloca os problemas que ele sabia que ia acontecer com o povo de Judá, ele coloca para Deus. Olha que coração humilde. Olha que coração aquebrantado. Por quê? Porque muitas das vezes nós sabemos o que o diabo quer com a nossa vida. Porque ele dá sinais. Ele dá sinais. Muitas das vezes ele vem para destruir o casamento. Muitas vezes ele vem para destruir a tua vida financeira lá no seu trabalho. Muitas das vezes ele vem para destruir uma área da sua vida e ele já está dando sinal que vai destruir. Mas às vezes nós só oramos e dizemos: Senhor, Tu sabe. Não, apresenta. Na tua oração apresenta: Senhor, aquele filho de Satanás está lá naquela empresa lá. Ele é filho de Satanás, Senhor. Ele disse que vai me destruir. Mas foi o Senhor que me colocou lá. Foi o Senhor que me deu aquela vaga. Foi o Senhor que me colocou lá. Eu prego, eu falo do Teu amor lá. Eu fui usado por pessoas lá. Senhor, dê detalhes. O Senhor quer ouvir a tua oração. O Senhor quer ouvir em detalhes. Por quê? Porque quando Ele fizer aquilo na tua vida, você não vai ter dúvida que foi Ele que fez. É isso que Ele quer te ouvir. Nós aprendemos com Jesus. Jesus chegava no necessitado, chegou no paralítico e diz: o que Tu quer que eu te faça? Chegou no cego e diz: o que Tu quer que eu te faça? Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele quer que nós conversamos com Ele. Mas Josafá diz: Senhor, mesmo, olha que coração, mesmo se eles virem, Tu não nos dar essa batalha, e eles destruir tudo, e nós ficar na lona, mesmo assim, nós clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirás e livrarás. Não, isso aqui é para maluco. É por essas coisas que chamamos crente louco.
Porque ele está dizendo assim, ó, Senhor, mesmo se o soldado vir destruir tudo e nós ficar na lona, nós vamos clamar a Ti e Tu vai nos reestruturar, Tu vai nos restabelecer, Tu vai nos tirar dessa situação. Bom, isso aqui é Evangelho. E eu procuro ver o Novo Testamento na ótica do Evangelho. Vou clarear mais aqui para todo mundo entender. Sabe o que Josafá está falando? Meu irmão, você que está enfermo, é dizer assim, ó, Senhor, mesmo se Tu não me curar, Senhor, mesmo se eu ter que passar o processo na minha enfermidade, Senhor, mesmo se eu não conseguir, eu vou continuar Te clamando, eu vou continuar Te buscando, porque eu sei que mesmo não tendo aquele resultado que eu pedi para Ti, eu preciso de Ti todos os dias da minha vida. Bom, isso é coisa de crente, e confronta muito a igreja do dia de hoje. Por quê, Marcelo? Porque eu aceito Jesus. Jesus melhora a minha vida, eu vivo o Evangelho, eu fico crente, eu estou aleluiado. Mas vem uma prova, vem uma necessidade, eu oro, eu clamo, Jesus não faz, eu desvio. Eu já acho um defeito na igreja, já acho um defeito no pastor, que você vai ficar à vontade e sempre vai achar, e já não vou mais, eu começo a achar problema em todo mundo, e não quero mais saber de Jesus. Bom, o Evangelho não é isso. Evangelho é entender que o maior milagre e a maior bênção aconteceu lá na cruz do Calvário. Evangelho é entender que Ele fazendo, Ele é Deus, e se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho, e esse é o Jesus que nós precisamos servir. Aleluia! Tu nos ouvirá e livrará. Eu me lembro que eu congregava e eu era líder do Ministério de Louvor. E a Dani foi fazer um exame e ela apareceu no exame um cisto, um tumor, algo parecido no ovário, foi isso, né? Cisto no ovário. E a médica foi igual os parceiros de Josafá, chegou assustando ela terrivelmente. Olha, isso aqui é um cisto, não é daqueles que pode sair, isso aqui é só com operação, ele vai só crescer, e tocou o terror. E para a mulher receber umas informações dessa, as mulheres é que sabem, né? Nós somos meio insensíveis, mas as mulheres sabem como é que funciona. Desestruturou. E nós começamos a orar, crendo no milagre. Nós começamos a jejuar, crendo no milagre. E tinha o retorno para fazer outro exame, para ver qual é o tamanho que estava, o que seria feito. E quando chegou perto desse exame, eu me lembro que nós orando, eu cheguei numa igreja destruído, ia cantar, destruído, ia fazer a obra, destruído, mas ia fazer. E eu dobrei o meu joelho e disse: Jesus, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso, mas eu vou falar uma coisa de todo o meu coração, Jesus. Se for alguma coisa que o Senhor quer tratar conosco, nos mostra, nos trate. Se for obra do diabo, eu quero falar uma coisa: se o Senhor curar, eu vou continuar fazendo a obra. Se o Senhor não curar, eu vou continuar te adorando na mesma intensidade. Então, se for algo que o Senhor quer testar o meu coração, o nosso coração, o Senhor está aqui ouvindo o meu clamor. Agora, se for algo do diabo, alguma seta maligna, cai por terra agora em nome de Jesus. E entreguei, irmão, nos pés de Jesus aquilo. Eu não vou me preocupar mais com isso. Eu vou apoiar ela, vou ajudar ela, mas se tem que passar cirurgia, nós vamos passar o que for, e nós vamos continuar adorando o Senhor. Ela foi fazer o exame. E quando ela chegou lá com o exame, com a mesma médica, a mesma pessoa que tinha assustado, quando ela olhou o exame, ela começou a falar: eu não sei o que está acontecendo aqui, tem alguma coisa errada, não sei o que está acontecendo aqui. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada no exame. Mas, irmão Rafael, se tivesse que fazer a cirurgia, nós ia continuar adorando igual, nós ia continuar clamando igual, porque o que Ele fez por nós vai muito mais além do que aquilo que Ele pode fazer. Aquilo que Ele é para nós nas nossas vidas vai muito mais além do que aquilo que Ele pode fazer por nós. No versículo 13, diz assim: todo Judá estava em pé
perante ao Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Ao Josafá, ele decretou, ele conclamou para que todos entrassem no propósito. E eu quero aqui impulsionar vocês. Por quê? Porque se um homem prostrado na presença do Senhor, se um homem, se uma mulher, se uma pessoa prostrado na presença do Senhor, já faz algo de sobrenatural, imagina uma família, imagina um casal, imagina uma casa, imagina. Ei, quantas casas nós conhecemos que a mulher é a espiritual da casa? Quantas casas que nós conhecemos que o homem é o espiritual da casa? Ei, quantas? Mas eu quero falar para você, você que já tem vivido algo sobrenatural na sua casa, que é só a sua mulher que clama a Deus. Você que tem vivido algo sobrenatural na sua casa, que é só o homem que clama a Deus. Eu quero que você saia com essa palavra no coração. Convide a sua família para entrar nesse propósito que você tem com Deus. Traga a sua esposa, traga o seu esposo, chama os seus filhos, coloque toda a família a clamar pelo propósito, pelo projeto que você tem com Deus, para você ver o que vai acontecer com a sua casa, para você ver aonde você vai chegar, para você ver o que vai acontecer na sua vida. Mas pastor, você não sabe o atribulado que eu tenho lá em casa, pastor. Quem sabe você não tem ele do teu lado, porque você não contou o projeto. Mas pastor, eu já fiz de tudo. Eu tenho uma dica para dar para você. Sempre mais as irmãs, né? Infelizmente, irmãos, os atribulados sempre são mais os homens, infelizmente. Mas eu tenho uma dica. Eu perdi as contas de quantas vezes eu acordava na madrugada e continuava fingindo que estava dormindo. Isso faz tempo, irmão, agora eu estou mais crente. E eu estava fingindo que estava dormindo, preto. E eu vi a Dani com os joelhos dobrados na cama, clamando por mim, clamando pela situação difícil que nós estávamos passando. Aquilo ali me desconstruía. Aquilo ali era muito mais alto do que qualquer palavra que saía da boca dela. Seu marido vê você orando, minha irmã? O seu marido vê você clamando, meu irmão? Ô, meu irmão, não, desculpa, parei. O seu marido vê você clamando, minha irmã? Meu irmão, a sua mulher vê você clamando? Mas minhas crianças lá não tem. Quantas vezes os seus filhos vê você lendo a Bíblia dentro de casa? Quantas vezes o seu filho entrou dentro do seu quarto e pegou você orando, irmão? Quantas vezes? Crie uma cultura de oração dentro da sua casa. Crie uma cultura de clamor a Deus dentro da sua casa. E eu tenho certeza que as batalhas que o inferno criará contra a sua casa, você vai ter muitos e muitos testemunhos de vitória para contar. A sua família vai ser exemplo para a cidade. A sua família vai ser exemplo para toda a sua família. Você viverá na presença de Deus o que poucas famílias vão viver. Aleluia! Glória a Deus. No versículo 14, diz assim: depois de um clamor, depois de tudo que Josafá fez, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Jeiel, mas era filho, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustais, por causa dessa grande multidão. Ei, deixa eu parar aqui um pouquinho. Quando Deus fala com o povo que estava clamando, quais são as 3 coisas que Deus fala para o povo? Qual é que é a primeira? O que Josafá, quando recebeu a informação, teve medo. Deus diz: não tenha medo. Qual foi a outra coisa que ele disse? Não vos assusteis.
O crente se assusta demais. E muitos, se falar no demônio, daí mesmo que se assusta. Tem gente lá de fora que fala um demônio, eu estou nem aí. E tem crente que fala um demônio e fica assustado. Não dá para entender. E qual é a terceira coisa? Por causa dessa grande multidão, por causa do grande problema, por causa da grande batalha, por causa daquilo que você está enfrentando e você acha que é grande. Essa palavra é para você que entrou aqui essa noite com medo, assustado, dizendo que o problema que você está enfrentando é grande. A palavra, não sou eu que estou falando, a palavra de Deus para a tua vida aqui essa noite. Acalma o teu coração, não tenha medo, não te assuste. Por quê? Porque aquilo que é grande, aquilo que você acha que é impossível, se Deus está nesse negócio, a batalha é sua, a vitória é sua, essa batalha não vai te destruir. Acalma o teu coração, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Irmãos, nesse contexto, eu sou obrigado a falar isso. Nesse contexto nós entendemos que a batalha dos exércitos, quando vieram e Josafá clamou a Deus, Deus diz: essa batalha é minha, Josafá. Só que nós temos que cuidar, porque existem batalhas que nós criamos e muitas das vezes nós temos que resolver. Quer um conselho aqui? Se você tem uma batalha que você está clamando há meses, se você tem uma batalha que você está clamando há anos, e você não ouve Deus falar, você não ouve uma direção, pode ser, na maioria das vezes, que essa batalha você criou, e é você que tem que resolver. É você que tem que fazer um 360, olhar, sentar, e dizer: não, para isso aqui, eu criei com as minhas próprias mãos. Por quê? Porque tem gente que cria uns problemão aí, que se Jesus chegar no problema dele, o diabo diz: não tive nada a ver com isso aí. Isso aí, ele que não me bota nessa aí. Tira eu fora. Então cuidado. Cuidado, irmão. Eu vou te falar, nós estamos vivendo num tempo tão difícil, Andrés, que a maioria dos nossos problemas, a maioria nós puxamos com as nossas próprias mãos. A maioria das batalhas que nós criamos é por causa de um dos menores membros do nosso corpo. E qual é que é? A maioria, irmãos. As batalhas que o diabo cria para nós, essas Deus vai nos dar vitória. Agora, as batalhas que nós peguemos uma mochilinha, fizemos uma mochilinha e partiu o deserto e dizer que Deus levou nós para lá, muitas das vezes não foi Deus. E quer mais uma prova real para você saber se é de Deus essa batalha ou você criou? Na maioria das vezes, porque Deus é o pai. Você que é pai e tem um filho pequeno, você sabe quando ele se machuca, quando ele cria um problema e mesmo assim você vai atender. Nosso Deus não vai nos deixar sozinho. Só que quando é nós que temos que resolver, os princípios da palavra nos ajudam. Os princípios da palavra nos ajudam. Então, se você está numa batalha em que você criou a batalha descumprindo os princípios da palavra, você pode pedir ajuda para Deus. Jesus vai te ajudar. O Espírito Santo vai te dar sabedoria. Mas bota a mão na massa aí. Esse gigante você vai ter que derrubar. Você vai ter que pegar a mão na espada. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar sabedoria. Por quê? Porque Jesus é misericordioso. Ele é maravilhoso. Porque se todo crente, quando aceitasse Jesus, tivesse que resolver todas as broncas que ele fez antes de conhecer Jesus, meu irmão, nós ia até no céu estar batalhando. Por quê? Porque tem gente que arrumou muito problema antes de Jesus. Mas Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão misericordioso, que mesmo nas batalhas que nós criamos, Ele está ali para nos ajudar, Ele está ali para nos dar direção, Ele está ali para nos dar sabedoria, para quanto mais rápido nós sair, mais nós vamos viver na bênção que Ele tem para nós. Quando Josafá ouviu a voz de Deus,
Triste é, né, irmão? Você está numa batalha, você está clamando a Deus, você saber que não foi você que criou aquela batalha e você não ouvir a voz de Deus. É triste, né? É triste. Mas quem sabe você não ouve a voz de Deus, aquela audível, aquela do profeta. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você ainda está na presença de Deus, é porque Ele está contigo. Porque senão o diabo já tinha tirado da presença dele. Muitas das vezes nós gostamos de ouvir a voz de Deus, e nós precisamos ouvir a voz de Deus, mas o silêncio de Deus não é um sinal que Ele não nos ama, não é um sinal que Ele não está conosco, não é um sinal que acabou a nossa história com Deus. Ei, não é porque você não encontrou mais nenhum profeta, porque às vezes dá vontade de nós esbarrar no profeta. Está no silêncio de Deus, mas você vê um profeta no corredor, você pega aquele corredor, porque você quer ouvir a voz de Deus. Mas quem sabe, esse silêncio que Deus está te dando, é para provar a sua persistência, é para você criar raízes, é para você estar mais perto dEle, é para você estar aos pés dEle. Então entenda, o silêncio de Deus não é porque Ele não te ama, não é porque Ele não está com você. Tem um ditado muito claro que explica isso, Lucas, é que o professor durante o semestre todo está ali para tirar as dúvidas, para ajudar, para dar auxílio ao aluno, mas na hora da prova o professor não fala nada. Ele continua na sala, ele está perto de você vendo você fazer a prova, mas ele não fala uma palavra. E isso parece muito com crente, isso combina muito com o crente. Então Josafá prostrou o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor, adorando ao Senhor. Ei, adorar não é só no dia bom, não. Aqui a vitória não tinha chego ainda. Adorar não é só quando a gente está com dinheiro no bolso, não é só quando a gente pode viajar, não. Adorar em todo tempo, mesmo com o exército chegando, eles estavam adorando. Deus tinha falado com eles, mas a vitória não tinha chegado ainda, mas eles estavam adorando. Mas o que é adorar? Adorar é glorificar ao Senhor com louvores, é glorificar ao Senhor por aquilo que ainda Ele não fez. E olha só como tem mudado o tempo. Por quê? Porque acabou-se nas casas as irmãs lavando a louça e escutando louvor. Acabou-se nós ter aquele momento em casa de intimidade com Deus, de estar ali adorando ao Senhor e louvando. Ei, quantos aqui é do tempo que a irmã estava na prova, que o irmão está na prova, e você colocava o louvor lá, o louvor que eles adoravam aqui, ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. E ali se juntava lágrima com a água da torneira, com o detergente em pé, e muitas das vezes você acabava aquela louça e saía muito mais forte do que quando começou. Os mais novos, quem está chegando agora na caminhada, isso é muito importante. Isso é muito importante, a adoração. É que se puxar pode arrebentar, tem que deixar uma folguinha. Isso. Vamos voltar a essa prática. Adore ao Senhor mesmo quando não está vendo o resultado. Louve ao Senhor mesmo quando Ele não te deu vitória ainda na batalha. Tenha práticas de ouvir louvores e cantar junto, mas pastor, eu não canto nada, se eu cantar o vizinho mesmo que não aceita Jesus. Para, mano, adora mesmo assim. Um pouquinho baixinho, mas adora. Mas eu tenho certeza que se você tiver um coração aquebrantado, você não vai conseguir cantar baixinho. Por quê? Porque quando a gente adora na prova, irmão, vem o Espírito Santo, e quando nós sentimos o Espírito Santo, vai desafinado mesmo, a gente adora, a gente se alegra, a gente sente a presença de Deus, e é ali que nós vimos que nós não estamos só, é quando nós adoramos em meio às batalhas e não somente na vitória. O Ministério de Louvor pode ir se preparando. Vamos ler o versículo 27 em seguir. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos, e vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas, com trombetas,
para a casa do Senhor, e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, ficou calmo, apaziguou, e seu Deus lhe deu repouso ao seu redor. Pega isso aqui, irmão, para você sair daqui com a sua fé acrescentada. Quando o teu adversário cria batalhas para destruir a tua vida, e você coloca em prática esse protocolo, quando Deus te dá a vitória é tão grande que os seus inimigos, o próprio inferno, aqueles que estão à sua volta, que questionam da sua fé, eles mesmos ficam pasmos, porque eles veem que a vitória que você teve não foi com a sua força, foi o Deus de Israel que pelejou por você. Eles mesmos dão testemunho de você. Ele diz: olha, não vê lá, fulano estava com o casamento destruído, não vê lá, ciclano estava enfermo, ia morrer, mas olha, o Deus que ele serve é poderoso mesmo, porque a vitória que ele teve, eu tenho a certeza que foi Deus quem deu. Tenha Deus nas suas batalhas. A sua batalha com Deus fica diferente. A sua vitória com Deus de Israel é diferente. E olha só, depois de uma grande batalha, há um tempo de paz, há um tempo de bonança, há um tempo de regozijo, William. Depois de um tempo difícil, que nós vamos achar que vamos morrer, que daqui nós não passamos. Ei, se o Deus de Israel está na tua batalha, eu tenho uma profecia para te dar aqui, e quem quer recebe. Há um tempo de paz chegando na tua vida, há um tempo de regozijo chegando na tua vida, há um tempo de alegria chegando para a tua casa, porque a batalha que você tinha, você colocou Deus para guerrear as suas batalhas. Vamos colocar sobre os pés. Oh, Espírito Santo, vamos adorar um pouquinho? Vai lá. Espírito Santo, cantarei quando você adora. Enquanto você adora, Ele está guerreando as suas batalhas. Você pode adorar. Diz: Senhor, agora eu vou adorar. O Senhor guerreia lá por mim. Adore. Receba a nossa adoração, Senhor. Gerações ele é. Você que sabe agora. O
tempo ainda. Eu quero chamar aqui à frente você que entrou aqui e você tem enfrentado uma batalha que você sabe que você não vai vencer na força do seu braço. Você entrou aqui nessa casa e o Espírito Santo falou de uma forma personalizada ao seu coração. Você sabe que é contigo, mas sozinho você não vai conseguir. Você precisa que o Deus de Israel entre na batalha junto com você. Você que precisa vir até aqui à frente, nós queremos orar por você. Você que precisa, entre, vem para frente, nós queremos orar por você. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho, com a sua força, com a sua estratégia, você não vai vencer Satanás, porque ele veio para destruir a tua casa, ele veio para acabar com a tua fé. Mas tenha um coração humilde, tenha um coração aquebrantado na presença do Senhor. Venha adorar, que enquanto você adora, ele age. Venha adorar, que enquanto você adora, ele trabalha. Tem mais gente que precisa vir. Isso aqui não é um jargão, é o Espírito Santo falando ao seu coração. Eu quero estar na tua batalha. Eu quero estar nessa batalha contigo. Oh, aleluia. Oh, Pai, os teus filhos aqui estão com o coração aquebrantado. Estão aos teus pés dizendo: eu quero, Senhor, na minha batalha. Pai, se o Senhor fizer, eles vão te adorar. Se o Senhor não fizer, eles vão continuar te adorando, Senhor. Encontra aqui corações aquebrantados. Adore, ore ao Senhor. Diga: Senhor, eu te adoro no meio da batalha. Senhor, eu estou te adorando no dia mau. Senhor, eu estou te adorando no dia difícil. Ore ao Senhor. Aleluia. Ore ao Senhor e diga, entregue aos pés dele. Coloque na presença dele a estratégia que o inimigo tem usado para te derrubar. Coloque. Sinta tocado por essa presença agora. Que esse Espírito que está rompendo esse teto aqui venha chegar ao teu coração e mexer na tua estrutura. Você que é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas agora. Seja renovado, seja tocado por essa presença agora. A presença dele é real. Quem está adorando está sentindo. Quem está adorando está sentindo. Continua adorando. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Clame. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Mais rápido, vamos, ritmo. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. As mãos dele estendidas agora para ti, para tua casa. Quando ele estende, sinta-se tocado por esta mão agora. Sinta-se tocado por esta mão agora. Adore. Então louve, simplesmente louve.
sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o Isso é profético. céu. E Deus Vai na frente, abrindo caminho, quebrando. as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, Tá abrindo pra ninguém agora, mais porta. fechar. Ele trabalha, pronto e nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ei, das mãos, ei, ei. Erga suas mãos, sua Está no bênção microfone. chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Vou fazer aquela parte, Deus vai na frente. Deus vai na frente e abrindo caminho. Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos Pra contigo Ó, lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. ele Ele trabalha pra quem nele confia. caminha contigo de noite. você não está sozinho. Essas mãos, suas bênçãos chegam. Comece a cantar Vai. com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito Ele é fiel. Antes de encerrar minha oportunidade, aleluia, eu quero perguntar aqui se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus. Você ainda não declarou que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Você precisa declarar, ou quem sabe, você precisa renovar a aliança com Jesus. Ei, antes de perguntar, eu quero declarar aqui em nome de Jesus que toda a cadeia, todas as correntes, tudo aquilo da parte de Satanás que tem te prendido, cai agora em nome de Jesus. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Eu quero perguntar aqui, tem alguém que quer aceitar a Jesus ou retornar, ou renovar alianças? Tem alguém que deseja aceitar Jesus? Levante uma de suas mãos. Ele quer entrar contigo nessas batalhas que você não vai vencer. Temos alguém aqui para aceitar a Jesus ou renovar a aliança com o Senhor? Levante uma de suas mãos, eu quero te conhecer. Temos alguém? Temos alguém? Aleluia. Não temos ninguém. Você pode aplaudir ao Senhor, voltar para o seu lugar. Aleluia. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vai se afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor, hino de vitória, do outro lado cantou. Glória a Deus. Você está grato? Você está grato porque pelo aquilo que você viveu na presença do Senhor esta noite? Aleluia. A sua semana começou de uma forma extraordinária. Você iniciou a semana declarando que é Deus que está nas suas batalhas. Você não vai vencer com as suas forças, é Deus que vai te dar a vitória. Posso encerrar? Aleluia. A cafeteria está aberta? Tá? Então, a cafeteria está aberta. Você sabe que você passando ali,
você também contribui para esta casa, para a casa do Senhor. Você que está aí abençoado por Deus, paga um lanche aí para o irmão que está perto de você. Você que quer essa bênção aí, irmão, dá uma cutucada aí, ó, vai que rola. O jantar? Ó, irmãos, você que não tem condições de ir no jantar sábado que vem, pastor, estou com problema financeiro, eu tinha vontade de ir, eu estou passando necessidade financeira e não tenho condições. Procure o pastor Robertson, nós queremos abençoar você. Você que não tem condições, procure o pastor Robertson, que nós vamos abençoar você, para você estar conosco sábado que vem no jantar. Irmão, convide. Quando conversar com a vizinha, com o vizinho lá na família, se você vai no jantar, convide. Se a pessoa quiser ir, passa o WhatsApp de um dos pastores e vamos estar junto lá também em comunhão, será uma bênção. Homens, terça-feira, esperamos vocês aqui. Nós temos vivido algo maravilhoso na presença de Deus, nas terça-feira, no culto de homens. Vamos orar? Agradecendo a Deus por este momento. Depois dessa oração, você cumprimente alguém perto de você, deseja uma boa semana e vamos sair, está cedo, vamos sair devagar, ir na paz para nossas casas. Feche seus olhos, Deus Pai Todo-Poderoso, nós agora te agradecemos, Senhor, por este momento que o Senhor nos proporcionou de estar na tua casa, iniciando na tua presença. Nós cremos, Senhor, nós acreditamos que tudo está em tuas mãos e que a nossa semana está em suas mãos, a nossa casa está em suas mãos. Portanto, nós confiamos em ti e descansamos em ti, porque é o Senhor que guerreia as nossas batalhas e é do Senhor que vem a nossa vitória. Faça assim com a sua mão. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Vá em paz, uma boa semana e até a próxima reunião.